Digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tenha acesso a todo o conteúdo de astronomia e astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de astronomia e astronáutica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. Graduado em Física pela Escola Politécnica da USP, sempre se interessou por astronomia, chegando a diretor do Observatório de São Paulo. Ele foi Abraão de Moraes. Olá, eu sou Floresberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Abraão de Moraes nasceu na cidade de Itapecerica da Serra, no estado de São Paulo, em 17 de novembro de 1917. Ao que se sabe, ele se destacou em seus estudos desde muito cedo, estando apto a iniciar o ginásio, a 6ª série de hoje, com apenas 10 anos. No entanto, à época a legislação não permitia que ele fizesse um exame de admissão para iniciar o ginásio, porque ainda não tinha idade para tanto. Crianças bem dotadas, como claramente era o caso de Moraes, eram obrigadas a fazer um ano suplementar, que nada mais era que uma repetição do último ano do curso primário, a atual 5ª série. Essa quase punição depois receberia um nome mais pomposo: Curso de Admissão ao Ginásio. Estudou no Grupo Santo Amaro, onde jogava futebol no time do colégio, mas precisou abandonar quando entrou no internato do Colégio Arquidiocesano. Mais uma vez adiantado nos estudos, terminou precocemente os estudos do ensino médio, prestando vestibular para ingressar na Escola Politécnica, onde cursou apenas 2 anos. Foi um dos primeiros alunos da recém-criada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, porém transferiu-se da Escola Politécnica, que na época não era integrante da USP, a Universidade de São Paulo, ingressando no curso de Física em 1938, onde se formou com apenas 21 anos. Participou com Mário Aschenberg e Walter Schutzer do primeiro grupo de pesquisa em física teórica criado na USP pelo professor Gleb Wataguin. Desse tempo, são os primeiros trabalhos publicados pela Academia Brasileira de Ciências. Em 1945, participou do concurso para a cadeira de Mecânica Racional da Escola Politécnica, com uma tese sobre a teoria das percussões. Classificou-se em 2º lugar, resultado que foi bastante contestado na época. Essa classificação lhe valeu o título de doutor em ciências e de livre docente. Dedicou-se intensamente ao ensino, tendo sido professor em diversas unidades da USP, onde seus cursos de mecânica racional, mecânica analítica, mecânica celeste e física matemática se notabilizaram pela perfeição e clareza de suas exposições. Em 1949, sucedeu Wataguin na chefia do Departamento de Física. Sempre interessado por astronomia, em 1949, juntamente com o professor Aristóteles Orsini e outros, fundou a Associação de Amadores de Astronomia de São Paulo, da qual foi por várias vezes diretor. Foi convidado para escrever o capítulo A Astronomia no Brasil do livro As Ciências do Brasil, de Fernando Azevedo, publicado em 1955.
Em 1954, membros do Conselho Universitário da USP, entre eles o professor Orsini, então presidente da Associação de Amadores de Astronomia de São Paulo e diretor da Faculdade de Odontologia da USP, discutindo a melhor solução para a sucessão do professor Alípio Leme de Oliveira na direção do Observatório de São Paulo, pertencente ao IAG, o Instituto Agronômico e Geofísico da USP, chegaram por consenso ao nome de Moraes. A sugestão foi levada pelo diretor do observatório ao governador do estado, Lucas Nogueira Garcês, que também era professor da USP e havia sido contemporâneo de Abraão quando estudante da Poli. Ele acolheu com entusiasmo a sugestão e tomou para si a missão de convencê-lo a aceitar a incumbência, na qual foi bem sucedido. Assim, em 1955, Abraão assumiu a direção do Observatório de São Paulo. A única atividade científica do observatório era a coleta sistemática de dados meteorológicos. Além disso, era publicado um anuário astronômico e um boletim ionosférico, um com variações nas posições das estrelas e planetas ao longo do ano e o outro com previsões mensais do estado da ionosfera e os limites nas frequências que poderiam ser utilizadas nas radiocomunicações em diversas rotas. Em ambos os casos, eram adaptações de efemérides e previsões já publicadas nos Estados Unidos e Europa. O ambiente deixado pelo diretor anterior não era bom e alguns funcionários fizeram de tudo para prejudicar as atividades do observatório e contrariar as iniciativas de seu novo diretor. Entre os funcionários, havia apenas 3 ou 4 com um nível superior, e nenhum era cientista ativo, mas 2 deles, que haviam vindo da Europa após o final da Segunda Guerra, já tinham alguma experiência científica e várias publicações. Suas atividades nas 2 décadas anteriores foram prejudicadas pela guerra e suas sequelas. Apesar de muita arrogância, jamais chegaram a liderar nenhum projeto científico à altura dos que seriam necessários para a modernização do observatório. Apesar dessas dificuldades, uma coincidência ajudou o professor Abraão a iniciar a transformação do IAG. A ONU declarou 1957 como o Ano Geofísico Internacional, uma iniciativa que congregou 66 países em uma campanha destinada a proporcionar uma maior e melhor compreensão dos fenômenos relacionados à Terra, sua estrutura, composição, propriedades físicas e processos dinâmicos. Apesar das poucas possibilidades, o IAG se engajou na campanha. A estação meteorológica foi renovada e, com a colaboração do Observatório Naval de Washington, foi iniciada a instalação no telescópio Zeiss de uma câmera lunar Markowitz. As fotografias da Lua no fundo estrelado eram enviadas para o Observatório Naval, onde, depois de medidas, deveriam servir para a determinação de irregularidades na rotação da Terra. A seguir, foram iniciadas várias colaborações com a Escola Politécnica, sendo a principal delas a instalação no observatório de um rádio interferômetro destinado ao estudo da ionosfera através das alterações que provocavam em ondas de rádio oriundas do centro galáctico. Em 1957, imediatamente após o lançamento do primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik 1, suas passagens foram registradas pelo IAG. No ano seguinte, o rádio interferômetro foi utilizado para o registro das passagens pelo meridiano de São Paulo do satélite Explorer 1. Esses registros permitiram observar os efeitos do achatamento da Terra na precessão do plano orbital e determinar seu valor. Com esses sucessos, Abraão de Moraes dedicou-se a elaborar uma teoria do movimento dos satélites artificiais da Terra, que foi publicada pela Academia Brasileira de Ciências. Além disso, representou o Brasil no Comitê Técnico da Comissão do Espaço Cósmico das Organizações das Nações Unidas, a ONU, e presidiu o Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, hoje Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Foi também membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Recebeu diversas homenagens por sua atuação pelo desenvolvimento da astronomia e das ciências espaciais no Brasil. Abraão de Moraes morreu prematuramente em São Paulo em 11 de dezembro de 1970, aos 53 anos.
Sua memória foi homenageada em 1979 pela Comunidade Astronômica Internacional, que deu seu nome a uma cratera de impacto na Lua. A cratera de Moraes tem 53 quilômetros de diâmetro, 4 quilômetros de profundidade e fica no lado oculto da Lua. O observatório, localizado em Valinhos e mantido pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG, da Universidade de São Paulo, foi nomeado em sua homenagem. A partir de agora, apoiadores de astronomia e astronáutica terão acesso a conteúdo exclusivo. Já está disponível o segundo episódio e que trata de noções básicas sobre estrelas. Apoie Astronomia e Astronáutica e tenha acesso a esse post no mural da campanha, no site ou no aplicativo apoia.se. Eu sou Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.